Falando de Flamengo, enfim, o Flamengo campeão carioca, campeão da Supercopa em 2025, de olho aí em muitas competições nessa temporada. O Flamengo acelera negociações para reforçar o time em 2025 e o manda-chuva, José Boto, está trabalhando a todo vapor. Aqui você confere as últimas notícias do Flamengo. Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para notificações. A companhia tá de folga. Sexta, sábado e domingo. Felipe Luiz deu 3 dias para a rapaziada aí descansar, parte física, parte mental também. A temporada vai ser muito puxada, já está sendo, mas agora vai entrar naquele período bem mais puxado ainda. Então, de fato, vão ser 3 dias de descanso. Ao mesmo passo, a diretoria segue ali na busca por ajustar, fazer aquele ajuste fino no elenco e passa pelo Jorginho. Como eu disse, aquele festival que acontece, o Jorginho Rio, que está acontecendo aqui, o Jorginho está pelas ruas da cidade aí, enfim, levando a sua mulher europeia, está curtindo aí o Rio de Janeiro, observando, tentando ver, de repente, possíveis locações aí para morar, sentir o clima da cidade, como é que está sendo, as redes sociais da mulher dele estão sendo invadidas por rubro-negros, e ele pode até, quem sabe, fazer uma visita ao CT, ao Ninho do Urubu, conhecer a estrutura, para já conversar, ter um tete-a-tete mais próximo ali, Boto, Felipe Luiz, e aí o Flamengo tentar fazer os últimos ajustes com o Jorginho. O contrato dele com o Arsenal vai até o fim de junho, e aí no fim de junho o Flamengo teria que contar com um jogador no início de junho para a disputa do Mundial. Tem uma questão de bônus que ele receberia se ficasse até o fim do contrato com o Arsenal. Então são ajustes ali financeiros que as partes têm que fazer, mas o Flamengo sabe que tem que ter paciência. Em relação a Gerson, o Gerson recebeu uma proposta considerada muito vantajosa pelo Flamengo, salário top do elenco, também estendeu o vínculo que vai até 2027, até 2030, mas por parte do jogador a questão ali é que eles desejam um pouquinho mais. O Flamengo não acena neste momento em levantar um pouco mais esta proposta. Ontem houve reunião aqui no Conselho Deliberativo do Flamengo, uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do Flamengo. Ele falou sobre os temas e falou: vocês que têm fé, falando para os conselheiros ali, torçam para a mulher do Jorginho gostar aí do Rio de Janeiro, da Dias Ferreira, que é uma rua famosa aqui do Leblon, e também disse, o atleta Gerson gostou da proposta, o atleta Marcão parece que não. Então, falando ali sobre essas questões, essas renovações ali, o BAP também disse que a previsão é de receita recorde de R$1,5 bilhão de reais, fez algumas, o Flamengo enxugou de algumas maneiras ali o que poderia fazer, recebeu a previsão de R$3.300.000 no caixa ali que tinha, depois enxugou quando foi eleito, aí ficou com 70 milhões e disse que vai cobrar. Todo mundo que estiver devendo o Flamengo vai colocar o nome mesmo na mídia de quem estiver devendo o Flamengo, fazendo alusão aí ao caso Thiago Maia, Internacional, alguns clubes portugueses que estão devendo, o Flamengo já acionou a FIFA. Flamengo com Felipe Luiz, porque a gente vai retomar também a palavra do Boto, tá? Falando de jogar na Premier League, enfim, agora também com o gancho de Super Mundial, que tudo será tirado a limpo. 27 jogos, o Liverpool com 29 e o Arsenal com 29. O aproveitamento do Felipe Luiz é maior do que, por exemplo, dos Gunners. Só pra gente irritar o João Castelo Branco também, que já estará conosco. Porque é cada um, claro, dentro do seu universo. Exato. Né? Isso. Cada um com um adversário diferente, mas a gente tem valorizado muito esse início do Felipe Luiz, não só no campeonato estadual, né? Mas são números ali que contam com decisão de Copa do Brasil, né, Donk? Exato. Tem valor aí. Lógico, cada um no seu contexto, mas não diminui nada o trabalho. Você está falando de um técnico que tem uma derrota e 3 títulos. Uhum. E assim, um trabalho que só tem evoluído, de um time ainda com muitos desfalques num primeiro momento, e ele sabendo contornar. É o grande time do continente na atualidade. Do continente? Para mim, sim. Do continente, Tô pensando aqui o continente. Não, é porque, tudo bem, porque seria o Botafogo, mas é que o Botafogo perdeu essas peças. O Botafogo vai começar a temporada agora. O Botafogo vai começar a temporada agora e o Flamengo continua, né, o que terminou no ano passado com o Felipe Luiz, que mudou exatamente com a conquista da Copa do Brasil e depois na reta final ali do Campeonato Brasileiro. E aí na sequência deve haver agora a Supercopa e o Carioca. Uhum.
Faz sentido. Pelo enfraquecimento do Botafogo, nesse momento, o Flamengo ser o mais forte aí do Brasil e talvez do continente. Né? Mas aí a gente pode elevar essa conversa, como o José Boto fez. Vamos lá. O dirigente do Flamengo deu uma entrevista ao Venezuela. Porque tem o seguinte, ó. Peraí, o Galo foi vice-campeão da Libertadores e tá mais forte do que estava no passado. Sim, mas é que aí... É porque um a gente sabe o final da história e o outro a gente tem o início da história. Aquele Galo conseguiu chegar a uma final de Libertadores. Esse a gente não tem. Mas concordo com você, Bruno. Genial essa analogia. Perfeito. José Boto, ele entrou nessa nossa conversa, que na verdade é o que motiva toda a nossa conversa, né? Falar sobre o Flamengo não ser apenas o time mais forte do continente, mas talvez um dos mais fortes do mundo. Somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo. Para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Ouvimos, então, o Boto, né, falando sobre exatamente a situação que a gente falou, né, Bruno? Isso. De melhor do que alguns times do planeta e aí depois levando também para a conversa da Premier League. Então, o João Castelo Branco está conosco, o Pedro Henrique Torre também, tá? É claro, além dos nossos comentaristas que são especialistas na Premier League, mas o senhor Premier League é o João Castelo... Sir Premier League é o João Castelo Branco. Ô, João, até uma questão que eu tenho, assim... eu sei que aí não deve ter repercutido, claro, essa declaração. Mas os ingleses, eles já falam do Super Mundial, porque o Chelsea, por exemplo, vai ser adversário do Flamengo. Aí essa competição já é falada ou ainda não? Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo bem? Não, aqui não vejo praticamente nada a respeito do Mundial. Uma outra coisa, às vezes, em alguma coletiva de imprensa... Temos o Manchester City e o Chelsea, né, os dois clubes ingleses envolvidos. Mas mais perguntas assim em relação à quantidade de jogos na temporada, se eles vão chegar no final da temporada já muito desgastados, como é que vai ser isso tudo, porque é um Mundial muito maior. Mas assim, sem muita coisa. Mas eu acho que haverá mais atenção do que normal, sim, para esse Mundial um pouco diferente. E uma boa oportunidade, né, para comparar aí o Flamengo que vai estar no grupo do Chelsea, para ver se essa fala do Boto tem fundamento ou não. Algo que a gente vai discutir. Em 2025, o Flamengo vem se reforçando para a temporada, principalmente no setor de meio-campo, pois terá muitos compromissos como Brasileirão, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes e Libertadores. Com um meio de campo que já é forte. Com a chegada do jogador Jorginho, o Flamengo se consolida como uma potência do futebol brasileiro. Tendo Gerson, que hoje é titular da seleção, Arrascaeta, Pulgar, entre outros, que o técnico Felipe Luís poderá contar com um elenco poderoso. Jorginho já está na cidade passando com sua mulher, mostrando como o Rio de Janeiro pode ser um bom lugar para morar. O jogador pertence ao clube inglês Arsenal, mas pode vir para o Flamengo e quem sabe jogar o Super Mundial de Clubes. Boto vem trabalhando as articulações. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, aproveita, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho.